Mas eu vou olhar aqui com vocês, tá? E aí, quando eu quiser mostrar ali no tablet, eu caminho pro tablet, pode ser? Então, vamos começar lendo aqui, ó, o texto. O que é esse texto que nos diz? Ele fala o seguinte: há um mês, um paciente está apresentando um quadro clínico que inclui febre, sudorese noturna. Sudorese noturna é muito. Sabe aquelas pessoas que acordam pingando, que suaram muito? Sudorese é suor excessivo, no caso noturno, porque tem a ver com o fato de ser à noite. Ó, perda de peso, fadiga, ou seja, cansaço muscular, e infecções recorrentes. Infecções recorrentes, você já consegue imaginar que se a pessoa está ficando infectada com uma taxa muito grande, ou ela está num ambiente que tem muito fungo, sei lá, tá num moquifo, ela tá num lugar que, tipo, meu Deus, sã é a pessoa que consegue ficar sentar, que consegue ficar lá sem ficar infectada, porque ela é um hospital, ela mora no hospital, ela é uma mendiga que toda vez passa um rato carregando peste negra ali, né? Claro que hoje em dia essa doença está praticamente erradicada, né? Mas enfim, né? Peste bubônica, né? O nome, outro nome, né? Não é um nome. Peste negra também é um nome. Enfim, então tá se infectando muito. Ou ela está num ambiente muito propício a pegar infecções, ou ela é uma pessoa que tem um sistema imunológico muito fraquinho, ou que está muito fraquinho, tá? Porque, por exemplo, se você tiver um cortisol muito alto, o cortisol é o hormônio que é liberado em situações de estresse. Se você tiver com um estresse mental e físico, tá? Se você tiver com um cortisol muito alto, isso daí é sinônimo, isso aí significa que tu tá passando por, ó, a moto, que tu tá passando por um momento em que teu sistema imunológico vai ser suprimido, deprimido, tá? Suprimido, enfim, um supressor do sistema imune. Aí você vai me dizer, ué, mas por que que é um supressor do sistema imune? Então eu vou deixar assim, pronto. Aí você vai me dizer assim, ó, ué, mas por que que é um supressor do sistema imune? Porque o cortisol, ele suprime o sistema imunológico. Então você tem uma chance também maior de pegar infecções, porque o teu sistema imunológico está mais fraco mesmo numa situação de estresse. Porque tu tá liberando um hormônio que é, ok, que é liberado em situações de estresse, mas que a resposta dele é suprimir o sistema imunológico. Então você fica também mais suscetível a pegar infecções se você está se privando de sono, se você está ficando muito estressado com o trabalho, enfim, o que quer que seja. Aí diz assim, ó, supondo que a presença do vírus HIV. Ó, então, supondo a presença do vírus HIV, o médico solicita um teste diagnóstico. Opa, então ele vai fazer uma coleta do sangue daquele indivíduo e vai mandar para um laboratório para poder ver tal ou não tá, ou talvez para o setor de patologia, tal ou não tá infectado. Vamos lá. O esquema apresenta um teste laboratorial. O esquema apresenta um teste laboratorial que usa o sangue do paciente para confirmar a suspeita do médico. Opa, então já tá mais tá melhor assim, né? Então, o esquema representa um teste de laboratório que, vamos lá, vamos ver se o médico estava certo ou se ele não estava. Nesse caso aqui a gente percebe que ele estava, por quê? Porque a resposta diz assim, ó, responsável pelo diagnóstico positivo, ou seja, o elemento presente na amostra do sangue responsável pelo resultado positivo, e aqui também diz, ó, teste do diagnóstico positivo. Então, vamos ver. Sangue do paciente, aqui a gente vê uma concentração de uma parte mais líquida, que é a parte do mais líquida, desculpa, uma parte mais amarelada, que é a parte do plasma, que tem tanto o vírus HIV, tem tanto o antígeno para ele e tem também os leucócitos, que é essa camadinha fina branca aqui, que são os glóbulos brancos, leucócitos, que é o teu sistema imunológico, e você também tem as tuas hemácias, que são as células transportadoras de oxigênio, ok? São os seus glóbulos vermelhos. Então a representação dos glóbulos brancos e dos glóbulos vermelhos ficou bem adequada à cor. Aqui nós temos o antígeno de teste, que ele está bem aqui, anticorpo, que está bem aqui, anticorpo secundário associado à enzima e o vírus. Então a gente tem todas o que a gente precisa para resolver essa questão. A gente tem tudo aqui da legenda e agora sim eu vou para a explicação. Como é que eu vou saber que o elemento presente na amostra do sangue, ó, do paciente, claro, é responsável? Como é que eu vou saber qual que foi responsável? Ué, foi esse antígeno? Vamos começar por partes. Primeiramente, esse antígeno eu sequer posso dizer, ó, eu sequer posso dizer que esse carinha aqui, ele tava no sangue do cara. Porque é um antígeno. Olha aqui, galera. Tava aqui no sangue? Não tava. Você pode olhar aqui pro sangue. Pode olhar à vontade. Ó, você pode olhar à vontade aqui pro sangue. Me diz aonde é que tá esse antígeno que eu não vejo. Vocês veem? Eu não vejo antígeno nenhum. O antígeno ele só tá aqui nessa amostra.
Olha que coisa interessante. Portanto, se você analisar o antígeno só estando na amostra, ou seja, na amostra não, né? Desculpa. Não estando na amostra, só estando. Deixa eu até tirar isso aqui, pronto. Só estando aqui, ó, gente. Só estando nesse coletorzinho, que é no filtro, a gente vai detectar se de fato teve ou não teve. Teve ou não teve, não, né? É ou não é um portador de HIV. Pode não ter AIDS, mas HIV, ele é soro positivo, pelo menos isso. Porque ele tem AIDS. E aí você pode ver aqui, ó. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Eu vou puxar aqui pro tablet, pode ser? Vou puxar agora aqui pro tablet, Smart View. Já vamos aqui pegar aqui para já conectar. Foi. E como é que eu faço? Como é que eu faço aqui, ó? Vou escrever aqui junto com vocês. O que que acontece? Você pega e você tem uma caixinha aqui que já está delimitando aqui um espaço para você botar o sangue. E dentro dela você vai ter um fluido qualquer, tanto faz, tá, gente? Um fluido já ali presente. Ah, não, peraí que eu fiz besteira. Pronto. Você já vai ter um fluido ali presente dentro dessa caixinha. No fundo dela você vai ter umas bolinhas azuis, ok? Então, várias bolinhas. Eita, que não vai ficar, né? Por conta da cor que eu desenhei. Vou pegar aqui um. Tanto faz a cor. O ponto é, você vai ter as bolinhas azuis, tá? Finge que tem água até ali. Então você vai ter as suas bolinhas azuis. E aí aqui água ou um negócio relacionado à coleta. Ah, pronto, agora tá melhor, né? O que acontece, galera? Aí é que tá o ponto. Você jogou a amostra de sangue aqui. O que que vai cair nessa amostra de sangue? Vai cair o vírus HIV, vai cair as hemácias, vai cair tudo. Então o que que eles fizeram? Eles botaram numa máquina de centrifugação, porque o sangue tem hemácia, tem glóbulos vermelhos, tem tudo. Eles botaram numa máquina de centrifugação, ou seja, uma máquina que gira, e tudo que é mais denso cai para um lado, tudo que é menos denso fica para o outro. Então assim você vai separar o teu sangue, o teu sangue, eu digo, as tuas hemácias, o sangue vermelho, as células, os glóbulos vermelhos do plasma. Como assim do plasma? Na região onde vai ter os nossos antígenos e tudo mais. A gente vai jogar só o plasma ali. Aqui dentro dessa solução a gente só joga o plasma. O que que era o plasma mesmo? Vocês se lembram? Ó, o plasma estava aqui, ó. O plasma era isso aqui, certo? O plasma era isso aqui. Essa região aqui de cima. Tá vendo? Onde está o meu cursor? Perfeito. Isso aqui era o plasma. E aí eu joguei e olha o que, que ficou aqui. Ficou o vírus junto. O vírus tanto faz como tanto fez. E teve o antígeno do vírus. Quando você. Desculpa, teve o antígeno do vírus. Ó, pra eu. Teve o anticorpo do vírus. Então, o que, que acontece? O que, que é um antígeno? Um antígeno não necessariamente vai te fazer mal. Uma poeira que entrou pelas suas fossas nasais pode ser um antígeno. Na verdade, é um antígeno. Antígeno, inclusive, pode ser uma célula que foi. Isso é, né? Que pode. Isso é. A insulina que você injeta no teu corpo, através daquelas injeções de insulina, para quem tem diabetes mellitus, é um antígeno. Isso é um antígeno, galera. Então, insulina é um antígeno. Tudo que é estrangeiro ao teu corpo, tudo que é estranho, é um corpo estranho, é um antígeno, tá bom? E o teu corpo geralmente ele vai tentar ele vai identificar aquilo como um corpo estranho e vai tentar matar aquilo ali, vai tentar eliminar aquilo ali. Uma bactéria é um antígeno e patógenos são antígenos, tudo bem? O que é patógeno? Tudo aquilo que vai te causar uma doença. Um agente patogênico é um cara, né? É um antígeno, é alguma estrutura capaz de te deixar mal, de te matar, de te deixar doente. Sintomático ou não, ele vai ser um antígeno, tá? Sintomático é tipo tu ficando com febre, o teu corpo realmente dando claras evidências de que ele tá lutando contra aquilo. Perfeito. Nesse caso aqui, você pode ver que você tem o vírus tanto faz como tanto fez, mas você vai ter o anticorpo para aquele vírus. O que acontece? Você tem um vírus aqui, o teu corpo detecta que tem aquele vírus, ele vai o quê? Vai liberar um anticorpo para aquele vírus. O que é um anticorpo? É esse cara aqui. Então ele vai liberar. Eu me esqueci de voltar aqui pro Samsung Flow. Pronto. Ele vai liberar esse cara aqui, ó, que eu acabei de desenhar. Ele vai liberar esse cara aqui, que é um anticorpo. É um anticorpo, ok? Esse anticorpo aqui pro vírus, ele só vai chegar e vai se conectar no vírus, vai tentar matar o vírus, ok? Então ele é um anticorpo específico para identificar aquele vírus e matar aquele vírus. Aquele vírus, aquele antígeno, aquela bactéria, aquele agente
patológico, ok? Aquele verme que seja. Perfeito. E o que acontece? Quando você tem esse antígeno aqui, esse antígeno é um corpo estranho. Pensa que esse antígeno ele é para simular o vírus HIV. Ou seja, ele é parecido com a estrutura do vírus HIV. Então, o teu corpo, da mesma forma que ele vai utilizar esse antígeno para atacar vírus HIV, ele vai utilizar esse mesmo antígeno aqui para atacar quem? Esse anticorpo, tá? Desculpa, eu tô falando antígeno o tempo todo, né? Mas tá errado. Isso aqui é um anticorpo, ou seja, uma célula, uma parte armada, ok? Uma estrutura armada capaz de defender contra antígenos, ou seja, contra corpos estranhos. Se esse cara aqui, ele é parecido com o vírus HIV é assim, e esse cara aqui é muito parecido com o vírus HIV, o que que ele vai fazer? Ó pra isso. O que que ele vai fazer? Esse anticorpo aqui, que é especializado em matar, né, te defender, ele vai chegar aqui e vai tanto tentar atacar esse vírus, quanto tentar atacar esse antígeno tem uma estrutura muito similar ao do vírus. Então, o que que vai acontecer, galera? Basicamente, você vai botar no fundinho do copo esses antígenos. Para o quê? Para concentrar essas enzimas lá no fundo do copo, lá no fundo do becker, lá no fundo do recipiente, lá no fundo da vasilha. Enfim, você vai concentrar o quê? Você vai concentrar esses anticorpos, ok? Você vai concentrar vários anticorpos lá. Concentrado esses anticorpos ali embaixo, tá? Perfeito? Concentrei vários anticorpos naquela região onde está o precipitado, onde está o antígeno, ok? Vários anticorpos naquela região. E aí o que que acontece? Olha isso. Eu vou jogar agora ali dentro uma outra enzima, tá? Assim, isso aqui, que ela se associa. Olha, desculpa, aqui tem uma enzima aqui na ponta. Eu vou jogar essa outra estrutura aqui. Essa estrutura aqui, ela é um segundo tipo, é um tipo 2 de anticorpo. Ela é um anticorpo que eu fabriquei em um laboratório. E por que eu fabriquei ele? Porque eu queria que esse anticorpo aqui se ligasse com quem? Eu queria que esse anticorpo se ligasse com o outro anticorpo. Ou seja, eu queria que tivesse assim, ó. O anticorpo ele não se liga ao antígeno? Ou seja, o anticorpo ele não liga no que ele quer matar? Sim, agora eu criei um anticorpo que vai se ligar no anticorpo. Ou seja, eu criei uma arma que detecta outras armas. Imagine que um navio. Pensa nisso. Uma bomba, pronto, pensa numa bomba. Uma bomba. Vamos até atualizar o caso. Vamos pensar em um drone auto-suicida que vai pousando, né, nos lugares. Como Israel não, como Irã estava fazendo esses tempos. Você pensa num drone. O drone, ele vai aparecer no radar. Uma bomba vai aparecer no radar. Todas essas coisas, elas aparecem no radar. Então, você pegou ali o drone sei lá, ele começou a caminhar, né? Um drone bomba. Ele começou a caminhar e aonde vai aparecer a detecção dele? No radar. Ou seja, o radar é quem? É o antígeno. É quem detectou ele. E aí você tem... Ó, pra aí. E aí você tem uma pessoa, você tem um ser humano que olha para o radar. E aí essa pessoa ela detecta do radar. Ou seja, o radar ele é responsável por detectar um antígeno. Perfeito? Então, o radar seria esse cara aqui. E o antígeno seria esse aqui, né? Seria responsável por detectar uma bomba. O radar é responsável por detectar uma bomba. O antígeno é o próprio radar. E esse cara aqui sou eu. Sou eu. E eu vou me grudar aqui nesse radar. Ou seja, agora eu estou detectando o que o radar detecta. Então, esse cara aqui, ele detecta o antígeno. Desculpa, o anticorpo detecta um antígeno. E o antígeno do antígeno detecta o antígeno. Desculpa, e o anticorpo do anticorpo, o anticorpo 2 detecta o anticorpo, que detecta o antígeno. Por que eu quero detectar esse anticorpo? Porque se tiver um anticorpo para o vírus HIV, ó pra isso. Se tiver um anticorpo para o vírus HIV, eu vou conseguir identificar ele, porque ele vai estar aqui nessa região, e aí eu vou poder dizer, poxa, se essa pessoa produziu um anticorpo para o vírus HIV, como é que ela não tem HIV? É obviamente que ela tem. Gente, por que que eu vou produzir uma defesa? Pensa assim, ó, eu não produzo arma atômica de forma alguma. Aí alguém vira assim, tá, mas por que que tu tá enriquecendo urânio? Não, mas eu não produzo arma atômica. Então, tipo, por que que tu tem uma arma de matar HIV se tu nem precisa lidar com HIV no teu corpo? Por que que tu tá enriquecendo urânio à torta e à esquerda se tu nem quer fabricar bombas atômicas? Né? Que foi o caso de Taiwan, há tempos idos, né? Pô, não, não tô fabricando nada. Enfim, e aí imagine que na pontinha dele ele ainda tem essa enzima. Por que que essa enzima? Essa enzima, quando ela ligar com o substrato, ou seja, a enzima ela tem um formato específico, assim, e o substrato tem esse formato aqui. Então, quando a enzima, esse aqui é o sítio ativo da enzima, tá? Esse aqui é o sítio ativo da enzima.
quando a enzima ela se encosta com o substrato, que o substrato tem um formato específico para conectar, né, o modelo chave e fechadura, o substrato tem um modelo específico para conectar com a enzima, ele muda o formato dele. E ao gerar, né, então a enzima, ao ela gerar essa reação que é substrato-enzima, essa conexão, vai liberar uma cor. Ou seja, vai pigmentar a substância. Então, nessa região aqui, a substância vai ficar pigmentada caso haja esse anticorpo aqui, que é esse outro desculpa, esse anticorpo não, esse antígeno aqui, ligado a esse antígeno tipo 2 com uma conexão em uma enzima. Essa enzima aqui, ela consegue se conectar, ok, nesse substrato aqui, e aí vai gerar uma cor, tá? Então essa substância vai ficar com uma cor pigmentosa, né? Vai ficar com um pigmento específico da cor positiva concentrada nessa região aqui, ok? Na região onde está cheio dos antígenos e os anticorpos ligados a esse antígeno, caso a pessoa tenha HIV. Caso a pessoa não tenha, ela nem vai ter anticorpo para esse antígeno e tudo mais. Perfeito. E o que vai acontecer, galera? Vai liberar uma cor. Então, quem é que. Ó, para isso. Quem é que foi responsável? Aí vamos voltar agora lá para a pergunta da. Vamos voltar lá para a pergunta. Cadê? Aqui. Vamos voltar lá para a pergunta da questão. Olha o que agora foi muito fácil. Olha o que a pergunta diz. Ela diz o seguinte: o elemento presente na amostra do sangue do paciente. Gente, isso daqui não é a amostra do sangue do paciente. Esses negócios aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui não é a amostra de sangue do paciente. Isso daqui, gente, é já o Becker com o que a gente adicionou de antígeno e tudo mais. O que, que é a amostra do paciente? O que, que é a amostra do paciente? Isso aqui, ó. Isso aqui é a amostra de sangue do paciente. Na amostra do sangue do paciente não tem antígeno. Na amostra do sangue do paciente não tem anticorpo secundário associado à enzima. Não tem nada. Na amostra do sangue do paciente apenas tem o vírus irrelevante, né? A gente não conseguiria, se a gente conseguisse detectar o vírus, óbvio, a pessoa está infectada. Como? Eu vi o vírus aqui. Perfeito, a gente não consegue detectar isso. O vírus é minúsculo. Não conseguimos fazer através disso. Nós temos o anticorpo, né? Aqui representado, e nós temos o próprio plasma. O que vai acontecer de fato é isso aqui, ó. Aí você olha aqui para baixo agora, ó, onde é que tá aqui meu cursor? Eu vou adicionar tanto anticorpo secundário associado à enzima quanto antígeno. Então, olha isso, o elemento presente na amostra. Isso aqui não é a amostra, isso aqui é a amostra. Então, só pode ser, dentro das coisas, você já pode tirar fora, por exemplo, detalhe, tá? Eu errei essa questão, por isso que eu estudei muito. Você já pode tirar, por exemplo, o antígeno do vírus. Como assim o antígeno do vírus? Isso nem tem na amostra. Galera, isso não tem na amostra. Antígeno do vírus. O antígeno do vírus tá aqui, ó. Tá só na parte do plasma. Ó, o antígeno do vírus tá aqui, mas não tá na amostra. A amostra está aqui. Então nem tem como tu dizer que tinha na amostra do sangue do paciente. Ah, por exemplo, tu já pode descartar. Outra, leucócito infectado. O leucócito é a tua célula de defesa. A tua célula de defesa infectada. Se tu conseguisse detectar uma coisa infectada, perfeito. Mas, gente, nem temos leucócitos aqui para poder fazer análise de se tá positivo ou se não tá. Eles só estão na amostra de sangue, mas ele nem veio para cá, ó. A gente nem tá fazendo uma análise de leucócitos. Glóbulos, glóbulos brancos. Não fizemos essa análise, então nem tem como ser essa, nem tem como ser essa. Próxima, hemácia contaminada. Desci lá pra última, né? Eu peguei essa daqui agora, ó. Pá, isso aqui. Hemácia contaminada. Aí você vai tentar procurar aqui, pô. Cadê hemácia? Hemácia. Hemácia é esse sangue vermelho aqui. Pô, pelo amor de Deus, eu já separei ele. Eu só peguei o plasma. Não tem hemácia, não tem leucócito. Então eu já poderia tirar três questões. Leucócito, antígeno, que não era da amostra, né? Só tinha no Beckerzinho, mas não tinha na amostra de sangue. Eu não tenho esse antígeno, porque eu tenho o próprio vírus e não um simulador do meu vírus. E a hemácia e o leucócito infectados você já tirou, você só tá com plasma. Pronto. Agora você fica na dúvida entre essas duas aqui, ó. Enzima do anticorpo. A enzima do anticorpo seria essa daqui, ó. A enzima do anticorpo. Desculpa, a enzima do anticorpo é essa aqui de baixo, que foi a que eu adicionei. Ou o próprio anticorpo no plasma. Galera, por acaso tinha na minha amostra isso aqui? Anticorpo secundário associado à enzima, ou seja, a enzima do anticorpo. Tinha na minha amostra isso aqui? Não tinha! Na minha amostra o que tinha era isso daqui. Eu adicionei depois essa segunda enzima aqui para poder detectar se tinha ou se não tinha o anticorpo.
Ou seja, o que tinha era um anticorpo. O que eu joguei foi um detector. Tinha na minha amostra o detector? Não, o detector eu joguei para detectar. Eu joguei depois, na hora que eu estava fazendo a minha análise laboratorial 3x4. Então, e aí eu vou até além. Isso aqui é só para quem quer se aprofundar, tá? Não precisa estar aqui se não quiser. Porque agora a aula já acabou, tá? A questão já está respondida. Isso aqui é só para quem quer se aprofundar. Eu vou além. Se você imaginar que você tem essa enzima aqui, por que que eu precisaria do antígeno? Se eu já tenho AIDS, desculpa, AIDS não. Se eu já tenho HIV, ou seja, se eu já tenho vírus dentro do meu corpo, por que que eu vou precisar de concentrar tudo aqui no antígeno? Por que que eu não posso só jogar essa enzima aqui? Ela vai se associar a esse desculpa, eu posso só jogar esse anticorpo aqui, ele vai se associar a esse outro anticorpo da AIDS, e no final das contas eu vou descobrir que eu tenho AIDS. Por que eu preciso jogar o antígeno ali embaixo? Por que eu preciso deixar concentrada? A solução ela pode se mostrar num pigmento e não estar concentrado. Mentira. Porque esse cara aqui, ó, gente, isso aqui, ele não se conecta ao vírus da AIDS. Ou, desculpa, ao anticorpo do vírus HIV. Ele se conecta a qualquer anticorpo. Se você tiver gripe, ele vai se conectar. Aí você vai dizer, não, mas como é que então ele descobriu pela coloração que era, por exemplo, que a pessoa tinha HIV? Porque aí ficou concentrado num extrato ali, né, numa parte profunda, que quer que seja, ficou concentrado em volta dos antígenos, ou seja, em volta de quem simula, dos antígenos da AIDS, né, do HIV. Por que eu tô falando toda hora AIDS? Do HIV, ou seja, no antígeno do vírus ficou concentrado uma coloração diferente. Você pegou todo aqui, por isso que eu precisava reunir essas enzimas aqui embaixo. Elas estão no meu sangue livremente, como qualquer outra enzima. Essa, essa, esse anticorpo aqui, ele só se conecta, galera. Ele só se conecta na enzima da AIDS. Não, ele se conecta em todas. Ele pega a parte normal que você tem de anticorpo. Ou seja, todo anticorpo, vamos supor que tenha isso aqui. Então ele vai se conectar nessa parte aqui. Só que aí o da AIDS, ele tem isso aqui, o anticorpo da AIDS. Ah, mas aí se você quiser um anticorpo de um outro vírus, vai ter isso aqui. Do Covid vai ser isso aqui. E o da AIDS é isso aqui. Sim, mas você concorda comigo que esse cabinho aqui é igual nos dois? Pronto, tem uma parte, uma sequência dos anticorpos que eles são iguais em todos. É, é nessa parte que esse cara aqui se conecta. Oh, meu Deus, desculpa. É nessa parte que esse cara aqui se conecta. Ou seja, que esse anticorpo, né, secundário se conecta. Ele se conecta na parte comum a todos os vírus. Então, como é que eu vou saber se é de uma gripe, se é do Covid, da Covid, que quer que seja, ou se é do antígeno? Como é que eu faço essa diferenciação? Ou se é da AIDS? Como é que eu faço essa diferenciação? Então, aí você adiciona um antígeno lá no fundo e você vê qual é que é a coloração que ficou em volta da região onde deveria ter o antígeno da AIDS. A região onde deveria estar concentrado o anticorpo da AIDS. Já que tem um antígeno, o anticorpo vai e chega lá, né, se concentra naquela região. E aí é assim, é dessa maneira, tá vendo como é bonita a biologia e o estudo laboratorial para chegar nisso? E é dessa maneira que você consegue detectar com especificidade que foi o vírus da AIDS. Isso aqui foi só da AIDS ou qualquer outro que você queira, né, utilizar como teste. Essa, esse aqui foi o mecanismo como as pessoas conseguem conectar. Ok, perfeito. Aqui, pronto. Esse aqui é o mecanismo com o qual as pessoas conseguem conectar todas as estruturas, né, laboratoriais para dar o resultado certo, por exemplo. Deixa eu ligar aqui a luz. Pronto, para dar o resultado certo. Não, ficou muito. Assim tá melhor, né? Eu tô com a luminária aqui aí, a iluminação ficou boa. Para dar o resultado certo no exame.